Olá, meus irmãos, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Renato. Hoje nós estamos estudando a segunda aula dessa revista maravilhosa, a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel. E essa revista traz como título Livros Históricos. E a lição que nós vamos estudar hoje é uma lição muito boa que traz como título Rumo à Terra Prometida. O texto de referência dessa lição, ela está em Josué, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 18. O versículo do dia diz, eu vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar junto comigo. O versículo do dia diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo do dia está em Josué, capítulo 1, no versículo de número 9. E nós temos também a verdade aplicada dessa lição que diz: Josué foi escolhido e capacitado por Deus para liderar Israel na tomada de Canaã. Como eu estava dizendo, é muito bom estar aqui com você hoje, para juntos termos essa lição maravilhosa. Mas antes eu gostaria de perguntar para você, o que você está achando dessas lições? O que você achou da lição anterior? Deixa aí no comentário pra gente. Isso é sempre muito importante para manter o nosso canal engajado. E da mesma forma, eu gostaria de te dizer que se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, deixe o seu comentário. Se você gostar desse vídeo, curta esse vídeo, porque tudo isso nos ajuda a propagar essa mensagem que nós estamos trazendo aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, antes de nós entrarmos na revista propriamente dita de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto de referência que nós temos. É um texto de referência muito importante. Se nós conseguirmos entender esse texto de referência, nós vamos conseguir entender praticamente toda a nossa lição de hoje. Esse trecho está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 8 até o 18. E esse texto bíblico nós podemos dividir ele em 4 partes, em 4 momentos, que é aquilo que vai fazer com que nós entendamos melhor esse texto. Nessa divisão ficaria Josué, capítulo 1, verso 8, e esse versículo ele destaca a importância da meditação constante na lei de Deus. Nesse caso, ele estava falando da Torá. Ela fala também sobre a obediência às leis, e isso era fundamental para o sucesso e para a prosperidade daquela empreitada de Josué. Então esse versículo é um chamado a Josué para manter as escrituras sempre ali fresca na mente e no coração e colocar essas escrituras em prática. A segunda parte desse texto de referência seria de Josué, capítulo 1, no versículo 9. E aqui nós vamos falar sobre o encorajamento e fortalecimento de Deus para Josué. Nós vemos que Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso. Deus garante que estaria com ele constantemente. E esse é um lembrete para Josué que mesmo em meio a tantos desafios, ele jamais estaria sozinho. E a terceira parte desse texto de referência está em Josué, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 15. Nessa parte nós vemos a travessia do Jordão. Nessa parte Josué instrui os oficiais e eles preparam o povo para cruzar, para fazer a travessia do Rio Jordão e assim entrar na Terra Prometida. E esse trecho bíblico também vai trazer um destaque muito especial para quem? Para os Rubenitas, para os Gaditas e para aquela meia tribo de Manassés, porque eles já haviam recebido a parte da herança deles, mas eles estavam comprometidos em ajudar todas as outras tribos a conquistarem a Terra Prometida. E a quarta divisão desse texto de referência, ela fica em Josué capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18. E nesse trecho nós vamos ver que o povo ele responde a Josué com uma promessa de obediência, de lealdade à liderança de Josué, assim como eles tinham feito com a liderança de Moisés. Naquele momento eles estavam reconhecendo a autoridade de Josué, eles estavam reconhecendo Josué como seu líder e eles se comprometeram a seguir as suas instruções e eles reconheceram a sua liderança, reconheceram a sua força, a sua coragem. Então, o que nós podemos dizer sobre esse texto de referência? Esse texto de referência, ele é simplesmente fundamental para que a gente possa entender essa transição da liderança de Moisés para a liderança de Josué. E ele vai estabelecer para a gente o tom da missão que eles tinham, que era conquistar a Terra Prometida.
E embora esse texto de referência tenha apenas 10 versículos, esses 10 versículos estão enfatizando temas como fidelidade a Deus, coragem, preparação para desafios e a importância de nós estarmos unidos e obedientes à voz de Deus, como estava ali o povo de Israel. E assim nós vamos à introdução dessa lição de hoje, que vai falar justamente sobre o legado de Josué e Calebe. Eles foram os únicos da geração de israelitas que deixaram o Egito e realmente chegaram lá na Terra Prometida. Josué foi um líder muito diferente de muitos líderes que nós temos hoje. Josué foi um líder firme e forte na sua obediência a Deus. Josué enfrentou diversos desafios no meio dessa sua jornada. E o que nós podemos tirar de lição da vida de Josué é que ele nos ensina que quando nós somos guiados pela palavra de Deus, nós somos capazes de transpor todas as muralhas que se apresentam diante do nosso caminho. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título Ser Forte e Corajoso. E aqui mais uma vez nós vamos ver que depois da morte de Moisés, Josué ele teve que enfrentar os desafios de guiar o povo de Deus até chegar na Terra Prometida, uma terra que para eles era completamente desconhecida. E essa mensagem ela não serve apenas para Josué naquele tempo no espaço, mas ela é um convite para mim e para você no dia de hoje, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios, os nossos desconhecidos, com fé e esperança. Porque nós temos uma certeza, assim como Deus estava ao lado de Josué, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós podemos confiar que Ele também estará, Ele também está ao nosso lado. Então quando Josué assumiu a liderança, ele teve que tomar decisões muito difíceis e encorajar o povo de Deus a seguir os caminhos que Deus estava lhe propondo. Então momentos na história como a travessia do Jordão, a derrubada dos muros de Jericó, são muito mais do que momentos na história. Essas histórias elas servem de lembrete para mim e para você no dia de hoje. Lembrete de que para o nosso Deus não existe nada impossível. Ele é capaz de abrir o mar, ele é capaz de derrubar muralhas intransponíveis quando nós estamos no centro da vontade dele. Nós vemos aqui na lição também que Josué foi um líder muito eficiente. Ele conseguiu transformar um grupo de escravos, de pessoas que passaram anos escravizadas, em um exército conquistador. E isso nos ensina que não importa o nosso passado, não importa aquilo que você fez, não importa quem você foi, o que importa é que Deus pode e quer nos usar quando nós estamos vivendo uma vida de conformidade com a sua palavra. Não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso intelecto, mas é sobre confiar em Deus, confiar que Ele sempre está conosco no meio das nossas dificuldades. Que nós possamos refletir nesse dia que a fé de Josué em Deus era acompanhada de ações e obediência. O pastor Charles Spurgeon, ele sempre dizia que a obediência e a fé, elas andam sempre juntas. E é por isso que eu gostaria que você se perguntasse para você mesmo no dia de hoje, como é que você pode mostrar a sua fé através das suas ações? E como é que Deus pode estar chamando você para ser mais corajoso no dia de hoje? A sua reflexão hoje é muito importante, para que você possa desenvolver o seu caminhar com Deus nessa nossa jornada de fé. Então assim nós vamos ao nosso segundo tópico dessa lição de hoje, que traz como título Uma Questão de Fé. E aqui nesse segundo tópico nós vamos ver que foram 430 anos no Egito. E agora, nesse momento, o povo de Israel, eles estavam prontos para reivindicar a terra prometida aos seus antepassados. Depois de 430 anos, isso não era um chamado para uma mudança, mas sim era um chamado para uma transformação. Uma transformação de quê? Uma transformação de identidade daquele povo. Porque ao longo dos 430 anos que eles viveram no cativeiro, eles tiveram a sua fé, a sua esperança testadas todos os dias no limite que eles poderiam ter. Nós vemos através das escrituras que Deus comissionou Israel através de Moisés e depois de Josué para que eles pudessem se erguer das cinzas depois de tantos anos no cativeiro, para que eles pudessem herdar a terra prometida. Mas isso nós vamos ver nas escrituras que exige muito
da fé e da coragem desse povo. E um desses grandes desafios foi justamente quando Israel se viu diante daquelas muralhas gigantescas da cidade de Jericó. Naquele momento você pode ter certeza que aquele povo, eles não estavam apenas enfrentando um desafio, um obstáculo físico na frente deles, mas eles também estavam enfrentando um desafio na sua própria fé, que tinha acabado de ser restaurada pelo Senhor. Naquela época, cidades como essa cidade de Jericó, elas eram fortificadas porque elas eram símbolos de poder, elas eram símbolos de domínio, e só a ideia de tentar conquistar uma cidade fortificada como essa, com uma estrutura como essa, sem você ter um exército capacitado, sem você ter um aparato militar de guerra para poder invadir e conquistar aquela cidade, era praticamente impossível de se conseguir. Só que a realidade é que nosso Deus, o nosso Deus que nós servimos hoje, ainda no dia de hoje, ele é especialista em impossível. A palavra de Deus nos mostra que ao invés de usar arsenais de guerra, Israel começa a marchar em volta daquela cidade e eles tocam a trombeta e então aquelas muralhas elas vêm ao chão. Eu não tenho certeza o que passava na cabeça daquelas pessoas quando estavam andando em volta daquela muralha intransponível, mas eu tenho certeza que aquele ato de fé incondicional em Deus ficou marcado na história até os dias de hoje e serve como uma prova de que o nosso Deus, para o nosso Deus, não existe obstáculo intransponível. Nós vemos aqui também na lição que Israel sai em ajuda, em apoio a Gibeão. Quem era Gibeão? Gibeão era uma cidade vizinha que tinha feito uma aliança com Israel. E isso não ficou nada bem aos olhos dos outros vizinhos daquela região. Porque 5 reis de outras cidades vizinhas ficaram revoltados com Gibeão porque eles fizeram uma aliança com Israel e então eles decidiram atacar Gibeão. E então, quando eles ouviram sobre esse ataque que eles iriam sofrer, os gibeonitas foram atrás de Israel para pedir ajuda. Então, durante aquela batalha, Josué ele faz uma oração a Deus, e então o sol parou. E isso permitiu que Israel lutasse por um período maior durante o dia, garantindo assim aquela vitória a favor de Gibeão. Então, naquela época que não tinha computador, não tinha celular, não tinha essas tecnologias, o povo valorizava muito os fenômenos que aconteciam no céu. E isso, do sol parar, ficou interpretado para todo mundo que viu aquilo acontecer, como sendo um sinal dos deuses. E esse evento mostrou para todos os inimigos de Israel que Deus era soberano. Então a prolongação de um dia para que a vitória do povo de Deus fosse garantida foi uma manifestação física do que, Renato? Da fidelidade de Deus e um sinal de que as leis da natureza, elas não são barreiras para o poder do nosso Deus. Então textos como esse das muralhas de Jericó, textos como esse da batalha de Gibeão, eles são chamados para mim e para você, para uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria jornada de fé. Nós estamos vivendo hoje em uma era de um total ceticismo religioso. Tudo que nós vemos tem que ter uma explicação científica. E a nossa fé, ela é frequentemente vista como uma relíquia do passado, algo que os nossos avós acreditavam. Se você for na Europa, por exemplo, onde tiveram grandes avivamentos, se você falar sobre religião, sobre Deus, você vai ver que as pessoas vão falar que isso é algo dos avós, é dos antepassados. Nós estamos vivendo num algo novo, num tempo de pós-modernidade, e isso é um perigo muito grande, porque nós entendemos que essas histórias que aconteceram no passado, elas são atemporais, e elas estão nos convidando a cada dia a confiar na soberania e no poder do nosso Deus. Mesmo quando nós não entendemos o método dele, quando nós não entendemos o tempo dele, nós estamos confiando naquele que prometeu. E é por isso que eu quero perguntar para você nesse dia, quais são as muralhas que parecem ser intransponíveis na sua vida? A certeza que nós temos é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós vamos ver aqui nesse texto dessa lição que a jornada para tomar posse da terra prometida, ela não foi algo que aconteceu da noite para o dia, que eles conseguiram repentinamente. Mas esse foi sim um processo progressivo, que exigiu muito mais do que eles simplesmente irem lá e ocupar uma terra, ocupar o território.
Para que eles pudessem conquistar aquele território, para que eles pudessem conquistar aquela terra, eles precisavam da obediência, da fidelidade às ordens divinas. E com isso nós podemos entender que era um teste à lealdade, onde cada ação que eles faziam era uma conquista que refletia a disposição do povo de Israel a seguir a vontade de Deus, a disposição de Israel de renunciar a todas as outras influências que não era aquela que fosse a direção divina na vida deles. Porque no contexto daquela época, onde todas aquelas outras nações vizinhas estavam se entregando à adoração a vários outros deuses, a insistência de Josué era que o povo se santificasse e adorasse apenas a um Deus, o Deus de Israel. E isso parecia para muitos uma atitude muito radical. E isso tudo tinha um motivo, porque na verdade nós sabemos que Israel tinha um chamado de pureza de fé em meio a uma terra que já estava saturada de idolatria. Então nós vemos que essa luta contra a idolatria, ela era nada mais, nada menos que uma luta pela identidade de Israel, como sendo o quê? Como sendo o povo exclusivo de Deus. Eles precisavam refletir a glória de Deus. E era isso que diferenciava Israel de todas aquelas outras cidades que estavam ali habitando a terra de Canaã. Nós vemos aqui no texto que cada tribo, cada uma delas recebeu a sua porção de terra. E como que foi feita essa divisão? Essa divisão foi feita de acordo com as profecias. E foi assim que foi cumprida a promessa de Deus, a promessa que foi transmitida de geração em geração. Essa divisão ela foi um ato de fé e de justiça, o que reafirma que a terra era um dom de Deus e que cada tribo era parte de um propósito maior. E todas aquelas tribos elas foram unidas pela promessa feita a Abraão, a Isaac e Jacó. E tudo isso nos leva a refletir sobre esse mundo que nós estamos vivendo nesse momento, no dia de hoje, em 2024. Onde a idolatria muitas vezes ela toma uma forma muito sutil dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos. Onde a idolatria está aninhada no materialismo. Onde ela está aninhada na nossa autossuficiência, na nossa busca pelo poder. E nós percebemos que essa mensagem que nós estamos estudando, a mensagem de Josué, ela continua sendo um assunto muito atual sobre a santidade, sobre a adoração pura ao nosso Deus. Nós vemos que a história de Josué é uma história de fidelidade a Deus, de obediência a Deus. E nós vemos que cada decisão que ele tomou, cada caminho que ele instruiu o seu povo a andar, foi um passo a mais na sua caminhada para chegar até a terra prometida, para chegar na conquista daquela terra prometida. E nós podemos entender que o chamado para Josué, ele ainda continua válido nos dias de hoje. Por isso eu quero convidar você para que nós possamos ser fortes e corajosos, não apenas nas batalhas que nós enfrentamos, mas também em manter a palavra de Deus como a nossa regra de fé inabalável. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido um pouco mais sobre os livros históricos, sobre a história de Josué. E se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário dizendo se você tem alguma dúvida, nem que seja só um amém, para que nós possamos gerar um engajamento nesse canal e assim ter o nosso material, nosso vídeo distribuído para mais pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo.